Lucas 2, versículo 42. Jesus tinha 12 anos. Seus pais o encontraram no templo, os doutores da lei admirados com sua sabedoria. Lucas 3, versículo 23. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Entre esses dois versículos, 18 anos de silêncio absoluto. Nenhum historiador do século I registrou o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Nenhuma carta. Nenhum relato. Nenhum testemunho. Para a figura mais influente da história humana, 18 anos como se não tivessem existido. Em 1887, um jornalista russo chamado Nicholas Notovich fraturou a perna próximo a um mosteiro no Himalaia. Durante a recuperação, um lama leu para ele textos antigos sobre um homem chamado Issa. Issa. O nome árabe Pali para Jesus. Os textos descreviam Issa deixando a Palestina aos 13 anos, viajando para a Índia, estudando com brahmanes e budistas por 16 anos, retornando à Palestina aos 29. Notovich publicou isso em Paris em 1894. O escândalo foi imediato. Os 18 anos que a Bíblia não conta podem ser o segredo mais importante da história do cristianismo. Ato I. Lucas 2, versículo 41. Todo ano os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aos 12 anos, Jesus ficou para trás sem avisar. Depois de 3 dias, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. E então, silêncio. Lucas 2, versículo 52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Uma frase. 18 anos numa frase. Marcos começa direto no batismo. João não narra a infância. Mateus menciona apenas a fuga para o Egito. Os evangelhos canônicos não têm interesse nos anos de formação. Para a teologia cristã, isso não é problema. Jesus é divino, sua sabedoria é inerente. Mas a pergunta histórica é legítima. Como um carpinteiro de Nazaré, uma aldeia da Galileia sem escola filosófica, sem biblioteca, emergiu aos 30 anos com um sistema de pensamento tão original que não tem precedente em nenhuma escola judaica conhecida? Os fariseus que debateram com Jesus identificaram algo perturbador. João 7, versículo 15. Como esse homem conhece as Escrituras sem ter estudado? Nazaré era uma aldeia de 300 a 400 pessoas, sem sinagoga documentada, sem escola rabínica, sem biblioteca. Jesus cita Isaías, Êxodo, Deuteronômio, Provérbios, Salmos, com precisão que indica não apenas leitura, mas estudo profundo e sistemático. Onde aprendeu isso? Ato 2. Nicholas Notovich. Russo. Oficial militar, jornalista, viajante. Em 1887, estava fazendo um levantamento pela Caxemira e Ladakh, região hoje dividida entre Índia e Paquistão. Próximo ao mosteiro de Emis, no Ladakh, caiu do cavalo e fraturou a perna. Foi levado para dentro do mosteiro para se recuperar. Durante as semanas de recuperação, o lama-chefe começou a ler para ele textos da biblioteca. Os textos eram sobre Issa, derivado do aramaico Yeshua, passando pelo árabe Isa. Jesus. O mosteiro de Emis guarda manuscritos que circulavam entre mercadores budistas que viajavam a rota da seda há quase 2000 anos. Segundo os textos, Issa era conhecido pelos mercadores como o melhor dos filhos dos homens. Aos 13 anos, idade do bar mitzvah judaico, quando um homem assume responsabilidade espiritual, ele deixou a Palestina sem avisar a família. Juntou-se a uma caravana de mercadores rumando para o Oriente. Chegou ao Sindh, no atual Paquistão. Passou tempo com brahmanes em Jagannath, Rajir e Varanasi, os centros do pensamento hinduísta da época. Os textos dizem que ele aprendia, mas também ensinava.
E foi expulso dos territórios brahmanes por um motivo preciso: pregava aos Shudras, os intocáveis, o que a lei de castas proibia. Livro 5, versículo 4, segundo a tradução de Notovishi, quando Issa se dirigiu aos Shudras, os sacerdotes exigiram que parasse. Issa respondeu: Deus Pai não faz diferença entre seus filhos, todos lhe são igualmente queridos como é o rei para seus súditos, todos vivem sob o mesmo céu, todos são igualmente amados no coração de Deus. Compare com Gálatas 3, versículo 28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Livro 5, versículo 26, segundo Notovishi, Issa negou as distinções de casta e pregou: aquele que está livre de vícios e que cuida de seu irmão é superior ao Brahmane que perde seu tempo em orações mas oprime os mais fracos. Versículo 27, somente os atos distinguem os homens. A palavra Shudra não é marca de nascimento, é o nome de quem pratica o mal. Esse ensinamento é quase idêntico a Mateus 23, onde Jesus ataca os fariseus que pregam mas não praticam. Notovishi publicou tudo em Paris em 1894 sob o título A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Em 1922, o filósofo indiano Swami Avedananda viajou especificamente a Emis, examinou os manuscritos e publicou suas próprias notas em Bengali, confirmando independentemente as afirmações de Notovishi. Em 1924, Nicholas Roerich, explorador russo-americano que passou anos na Ásia Central, mencionou o Issa budista em 3 obras separadas. Roerich não era seguidor de Notovishi, chegou às mesmas fontes por rotas completamente independentes. Se Jesus passou anos estudando com budistas hinduístas antes de começar seu ministério, isso muda alguma coisa para você? Aumenta ou diminui quem ele foi? Escreve nos comentários, e olha o que os outros respondem. Essa resposta divide as pessoas. Ato 3. Esse detalhe, expulso por pregar aos intocáveis, é historicamente coerente. No ministério na Palestina, Jesus violaria sistematicamente hierarquias sociais, falava com samaritanos, tocava leprosos, incluía mulheres entre seus discípulos, comia com cobradores de impostos. Esse padrão de recusa radical a hierarquias excludentes não surge do nada. Dos Brahmanes, os textos descrevem Issa viajando para Kapilavastu, o Nepal, cidade natal de Siddhartha Gautama, o Buda. Passou 6 anos estudando o budismo. Aprendeu Pali. Leu os sutras. Os paralelos entre os ensinamentos de Jesus e o budismo Mahayana, compaixão universal, não apego, cuidado com os pobres, são documentados por teólogos comparativos. Dhammapada, versículo 1, a mente é a precursora de todos os atos. Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Buda, não faças mal algum, pratica o bem, purifica tua mente. Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O teólogo Marcus Borg, de Harvard, documentou 18 paralelos estruturais diretos entre os ensinamentos de Jesus e os sutras budistas. Não são coincidências, são transmissões. Ideias viajam com mercadores. Evangelho de Tomé, Logion 13. Jesus perguntou aos discípulos: comparem-me a algo e digam a quem sou semelhante. Pedro respondeu: você é como um anjo justo. Mateus respondeu: você é como um filósofo sábio. Tomé respondeu: mestre, minha boca é completamente incapaz de dizer a quem você se assemelha. Jesus disse a Tomé: não sou seu mestre. Por que você bebeu e se embriagou da fonte borbulhante que eu mesmo medi? Esse texto coloca Tomé acima de Pedro, numa tradição em que Pedro é o fundamento da igreja. O problema é óbvio. No Tibete, Issa criticou a adoração a ídolos. Foi expulso. Voltou pelo Pérsia, onde, segundo os textos, foi perseguido por sacerdotes zoroastristas por defender que não há intermediários entre o homem e Deus. Chegou à Palestina aos 29 anos. Um ano depois,
João Batista aparece no Jordão. E Jesus vem até ele. O zoroastrismo, a mais antiga das religiões monoteístas documentadas, descreve um Salvador final chamado Salshin, nascido de uma virgem, realizará o julgamento dos vivos e dos mortos, vencerá o mal de forma definitiva. O Avesta zoroastrista data de antes do século VI a.C. Jesus não inventou essas imagens, chegou a uma tradição que as aguardava. A teologia persa é o elo entre o judaísmo do exílio babilônico e o messianismo que Jesus encontrou em Qumran. Notovich publicou tudo em Paris em 1894. Tornou-se um escândalo imediato. Em 1922, o filósofo indiano Swami Fedananda viajou especificamente a Emis e relatou ter lido os mesmos textos. Em 1924, o explorador Nicholas Roerich mencionou os manuscritos em sua expedição pela Ásia Central. Max Miller, de Oxford, tentou desacreditar Notovich, sem nunca ter ido ao Himalaia. Ato 4. Novembro de 1947. Muhammad Eddig, um pastor beduíno de 15 anos, joga uma pedra numa caverna perto do Mar Morto e ouve o som de cerâmica quebrando. Dentro, jarros de argila selados com parafina. Dentro dos jarros, rolos de couro enrolados com cuidado extremo. Os manuscritos do Mar Morto, 900 textos do século I a.C. ao século I depois. Os manuscritos pertenciam aos essênios, uma seita judaica que vivia em Qumran, à beira do Mar Morto. Viviam em comunidade. Praticavam batismo ritual diário. Faziam refeições sagradas com pão e vinho. Não se casavam. Partilhavam todos os bens. Aguardavam 2 Messias, um sacerdotal e um real. E chamavam a si mesmos de filhos da luz. O texto mais importante de Qumran não é um evangelho. É a regra da comunidade, designada QS pelos acadêmicos. Data do século II a.C. Versículo 1h11. Todos trarão seu conhecimento, sua força e sua riqueza à comunidade de Deus. Compare com Atos dos Apóstolos 4, versículo 32. Não havia entre eles ninguém que considerasse como seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Essa prática, que o Novo Testamento apresenta como invenção dos primeiros cristãos, existia documentada em Qumran 200 anos antes. João Batista vivia no deserto da Judéia, geograficamente a metros de Qumran. Seu rito de batismo no Jordão é praticamente idêntico ao ritual essênio. A frase que ele usa para se descrever, uma voz que clama no deserto, vem do livro de Isaías, o texto mais copiado pelos essênios. A conexão entre João e Qumran não é especulação, é consenso acadêmico. Jesus foi batizado por João. Depois passou 40 dias no deserto, exatamente o deserto de Qumran. Ensinaria sobre filhos da luz e filhos das trevas. Instituiria uma refeição sagrada com pão e vinho. Chamaria seus discípulos a viver em comunidade e partilhar tudo. Essas práticas não existiam no judaísmo farisaico. Existiam em Qumran. Os manuscritos do Mar Morto mencionam repetidamente o mestre da justiça, Morat Tzedek, um líder espiritual anterior a Jesus que pregou uma nova aliança com Deus, foi perseguido pelo sacerdote corrupto de Jerusalém, e cuja doutrina fundou a comunidade de Qumran. Ele interpretava as escrituras de forma espiritual, não ritual. Foi considerado o intérprete definitivo da lei. A semelhança estrutural com a figura de Jesus é tão intensa que o padre Roland de Vaux, responsável pela decifração inicial dos manuscritos, solicitou sigilo sobre certos textos por décadas. O rolo da guerra, designado 1 metro quadrado, descreve em detalhes a batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Jesus usa essa terminologia em João 12, versículo 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz para serdes filhos da luz. E em Lucas 16, versículo 8, os filhos desta era são mais prudentes que os filhos da luz. Não é metáfora poética.
É uma categoria teológica específica que existia documentada em Qur'an antes de qualquer texto do Novo Testamento ser escrito. Até aqui, manuscritos tibetanos, paralelos com o budismo e o Vedanta, conexão com os essênios, possível iniciação nas escolas egípcias. Nada disso está nos evangelhos canônicos. O que você acha? Um Jesus que buscou é menos ou mais interessante que um Jesus que simplesmente era. Escreve. Ato V. Mateus 2, versículo 13. José, Maria e o menino fugiram para o Egito para escapar de Herodes. Quanto tempo ficaram? Mateus não diz. Mas Alexandria, no século I, era o maior centro intelectual do mundo, biblioteca, filosofia, teologia judaica e gnóstica, todas coexistindo. Uma criança crescendo em Alexandria teria acesso ao melhor do pensamento humano. Filon de Alexandria, filósofo judeu contemporâneo de Jesus, descreve os terapeutas, uma comunidade de místicos judeus vivendo perto de Alexandria. Viviam em contemplação. Jejuavam regularmente. Faziam refeições sagradas. Homens e mulheres em posição igual de autoridade espiritual. São a versão egípcia dos essênios, e predecessores diretos do monaquismo cristão. Dezembro de 1945. Muhammad Ali al-Samman, agricultor do Alto Egito, encontra um jarro de argila próximo às falésias de Nag Hammadi. Dentro, 13 códigos em couro com 52 textos em copta. Os evangelhos gnósticos. O evangelho de Tomé começa: estas são as palavras secretas que Jesus vivo disse. Evangelho de Tomé, Logion 3. Jesus diz: se aqueles que vos guiam disserem que o reino está no céu, então os pássaros do céu chegarão antes de vós. Se disserem que está no mar, os peixes chegarão antes. Mas o reino está dentro de vós, e está fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Esse texto foi enterrado no Egito por volta do século IV. Por quê? Porque um reino dentro de você não precisa de intermediários. Não precisa de instituição. Não precisa de hierarquia. Evangelho de Tomé, Logion 77. Jesus diz: sou eu a luz que está acima de todos. Sou eu o todo. De mim o todo surgiu, e até mim o todo se estende. Fende um pedaço de madeira, e lá estarei eu. Levanta uma pedra, e me encontrarás ali. Esse Jesus não está num templo. Não está num ritual. Está na madeira, na pedra, no trabalho cotidiano. É a teologia mais radicalmente presente já pronunciada, e desapareceu por quase 2000 anos. Evangelho de Tomé, Logion 113. Os discípulos perguntam: quando virá o reino? Jesus responde: ele não virá esperando por ele. Não se dirá: está aqui, ou está lá. O reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Compare com Lucas 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas sobreviveu no cânon. Tomé foi suprimido. Os dois dizem a mesma coisa, mas Tomé é mais inconveniente para quem quer que o reino pertença a uma instituição específica. O Evangelho de Maria Madalena, encontrado em Cairo em 1896, décadas antes de Nag Hammadi, mostra Maria recebendo ensinamentos de Jesus que os outros apóstolos não receberam. Pedro pergunta: ele realmente falou em particular com uma mulher, sem nosso conhecimento? Maria responde: o que está escondido de você eu vos revelarei. Pedro e André a rejeitam. Levi os repreende: se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Um texto que coloca uma mulher como portadora de revelação privilegiada. Incompatível com a estrutura que Roma estava construindo. Por que esses textos foram suprimidos? A resposta é política, não espiritual. No século IV,
O cristianismo se tornou a religião do Império Romano. E o Império não tolera a pluralidade religiosa. Uma fé que diz: o reino está dentro de você, eu estou na pedra e na madeira, você pode acessar Deus sem intermediários. Essa fé não constrói catedrais, não financia exércitos, não nomeia bispos, não unifica um império em crise. O grande apagamento, Nicéia e o cânon. 325 d.C. O imperador romano Constantino convocou 318 bispos para a cidade de Nicéia, na atual Turquia. Constantino acabará de unificar o império após anos de guerra civil. O cristianismo crescia mais rápido que qualquer outra religião, mas era fragmentado em dezenas de correntes: arianos, gnósticos, marcionitas, donatistas, nestorianos. Constantino precisava de uma religião única para um império unificado. Nicéia foi a solução política. As deliberações de Nicéia definiram duas questões centrais. Primeira, Jesus é da mesma substância que Deus, consubstancial, o grego homoousios, ou é uma criação divina inferior, como ensinava o bispo Ário. A posição de Ário foi condenada por 315 votos a 2. Segunda, quando celebrar a Páscoa? A data foi alinhada com o calendário romano. O que não foi votado em Nicéia, o cânon das Escrituras. Esse processo levaria mais 70 anos, e seria muito mais radical. Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria escreveu sua 39ª Carta de Páscoa. Pela primeira vez na história, listou exatamente os 27 livros do Novo Testamento que conhecemos hoje, e ordenou: outros livros não devem ser lidos em nenhuma circunstância nas igrejas. Em 393, o Concílio de Hipona confirmou essa lista. Em 397, o Concílio de Cartago. A Bíblia como a conhecemos foi codificada 366 anos depois da morte de Jesus, por decisão administrativa de bispos em concílio. Em 380 d.C., o Édito de Tessalônica do imperador Teodósio I declarou: somente quem segue a fé transmitida por Pedro a Roma e confirmada pelo bispo de Alexandria pode ser chamado de cristão. Todos os outros serão punidos pelo Estado. Em 391, Teodósio ordenou o fechamento de todos os templos. O incêndio da grande biblioteca de Alexandria, que guardava cópias de textos que nunca mais existiriam, ocorreu nesse período. A data exata é disputada. O resultado, não. Quais textos desapareceram? O Evangelho dos Hebreus, citado por Jerônimo e Clemente como altamente estimado pelos primeiros cristãos. O Evangelho dos Egípcios. O Evangelho da Verdade, mencionado por Ireneu como muito influente. 52 textos de Nag Hammadi que sobreviveram porque alguém os enterrou no deserto por volta do século IV, exatamente quando a perseguição a textos não autorizados se intensificou. Quantos não sobreviveram? Ninguém sabe. A pergunta que conecta tudo: por que esses textos foram removidos do conhecimento público? Por que um Jesus que diz que você pode acessar Deus diretamente, que o reino está dentro de você, que ele está presente em tudo, esse Jesus não precisa de intermediários? E sem intermediários, não há poder institucional. O que foi suprimido não foi apenas um conjunto de livros. Foi uma forma de entender Jesus que colocava cada pessoa em contato direto com o sagrado, sem filtros, sem hierarquia, sem mediação. Outubro de 2002. Um colecionador revela ao mundo um ossário de calcário do século I, gravado em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. A Autoridade de Antiguidades de Israel declarou fraude em 2003. Em 2012, após julgamento de 7 anos, o colecionador foi absolvido por falta de provas de falsificação. A inscrição pode ser autêntica. O debate acadêmico continua. O objeto arqueológico mais estudado da história é um lençol de linho de 4,37 metros guardado na Catedral de Turim, Itália. Assim Doni, o sudário de Turim.
Nele, a imagem negativa de um homem com marcas de flagelação, feridas nas mãos e pés, coroa de espinhos, e uma ferida no lado direito compatível com lança. Em 1988, 3 laboratórios fizeram datação por carbono 14 e concluíram: medieval. Entre 1260 e 1390. O mundo achou que estava encerrado. Mas em 2000, o Dr. Raymond Rogers, químico do Los Alamos National Laboratory, demonstrou que a amostra de 1988 foi retirada de um remendo medieval costurado no lençol original. Em 2022, nova análise colocou a data entre 300 a.C. e 400 depois. A ciência não fechou o caso. 1980 construtores no bairro de Talpiot, em Jerusalém, abrem acidentalmente uma tumba do século I 10 ossários. Nomes gravados em aramaico: Yeshua bar Yosef, Jesus filho de José. Maria. Iose, apelido de José. Mateus. O estatístico Andrei Feuerberger calculou em 2007 probabilidade de esses nomes específicos aparecerem juntos por coincidência, 1 em 600. A Igreja não reconhece. Os pesquisadores debatem. Se você chegou até aqui, tem uma pergunta te incomodando. Escreve ela nos comentários, eu quero ler. Seja verdadeiro ou não o itinerário de Issa, a história não tem prova definitiva. Seja qual for a relação de Jesus com o Oriente, o que permanece é o ensinamento. A mensagem que mudou o mundo. Seus ensinamentos sobre compaixão universal encontram eco em Buda. Sua crítica radical às hierarquias lembra a expulsão dos territórios brahmanes. Sua prática de batismo e refeição sagrada é essência. Para quem é cristão, isso não diminui Jesus. Mostra Deus trabalhando através de toda a história humana, em toda a centelha de verdade, em toda a tradição, em toda a busca genuína por Ele. E essa forma de entender Jesus, que parecia perdida nos textos suprimidos, ressurge em cada geração. Em Francisco de Assis, que encontrava Deus no irmão Sol e na irmã Lua. Em Meister Eckhart, que escreveu: o olho pelo qual vejo a Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê. Em Teresa de Ávila, que descrevia castelos interiores onde Deus habitava. Em Teilhard de Chardin, que viu Cristo no coração da matéria. Eles não precisaram dos textos de Nag Hammadi, mas chegaram ao mesmo lugar. Os 18 anos de silêncio da Bíblia não são uma lacuna na narrativa. São um convite. A história de um homem que buscou sabedoria em todo lugar onde a verdade poderia estar, entre os humildes da Índia, nas cavernas de Qumran, nas tradições que aguardavam uma revelação, e que retornou com uma mensagem que transcendia todas elas: o amor de Deus é universal, pessoal, e não precisa de permissão de ninguém para ser vivido. Essa é a boa nova que nenhum concílio pôde apagar. Curta o vídeo se ele fez você pensar diferente sobre algo que achava que já sabia. Se inscreva, porque o próximo episódio vai conectar tudo o que você viu até agora. No próximo, Salomão, o rei que falou com demônios, construiu o templo mais sagrado da história, e cuja sombra os templários foram buscar 1000 anos depois.